Os antigos romanos acreditavam no vino veritas. O que você acredita sobre os efeitos da bebida e por que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes? No vino veritas, eles disseram, que no vinho há verdade. Acho que significa que quando as pessoas ficam bêbadas, começam a dizer a verdade. Bem, já respondi parcialmente a essa pergunta. Os efeitos do álcool. Uma vez que você está desidentificado da mente, desperta. Mas não direi, nem mesmo totalmente, proeminentemente desperta, mas relativamente desperta. Você será capaz de beber álcool se quiser. Isso não afetará seu estado de espírito e o desejo de exagerar, muito provavelmente, não estará lá. Por experiência própria, gosto mais recentemente de um copo de vinho ao jantar, e às vezes até também, mas quase nunca mais do que 2, e geralmente apenas um só. Isso é um prazer. Se for mais do que isso, já não é um prazer. Se sente mal, se o corpo não quer, o corpo até o rejeita. E não há a menor vontade de ter mais do que isso. Para aquelas pessoas que estão despertando, o álcool pode ser um obstáculo, especialmente sobre a indulgência com o álcool. Quando a presença surge e você bebe, você rapidamente perde a presença. Novamente pode ativar e reativar muita inconsciência em você, mesmo em corpos de dor em algumas pessoas. Em algumas pessoas, mais homens do que as mulheres, que ficam bêbadas devido ao consumo de álcool, ativam seus corpos de dor, ou alguns homens se tornam violentos quando bebem, e ficam ainda mais inconscientes do que em seu estado normal, muito mais inconscientes. Mas mesmo que não seja o caso com você, se a presença estiver surgindo em você e você se vingar, digamos que você tenha exagerado no álcool uma vez por semana, o que pode representar um revés significativo na consciência crescente, então você deve ter muito cuidado. E se você sabe que não pode parar depois de tomar 1 ou 2 drinks, seria melhor não beber nada. Quando a presença se tornar seu estado normal, com o qual você não precisa mais se preocupar de beber, você pode ou não ter bebido ocasionalmente. E mesmo se você estiver bêbado, a consciência ainda estará lá. Uma vez que você estiver estabelecido na presença, a consciência ainda estaria lá. Eu sei que se eu bebesse uma garrafa inteira de vinho, algumas pessoas fazem isso, algumas pessoas bebem uma garrafa inteira todos os dias. Não que eu pudesse fazer isso. Se eu bebesse uma garrafa inteira de vinho, eu provavelmente entraria em colapso. Mas até eu entrar em colapso, a consciência estaria totalmente lá. A famosa história de Ram Dass, que tinha um guru na Índia, e Ram Dass, claro, que estava na época do LSD, e ele deu a seu guru, eu não sei como é que se chamam, as pílulas que... Bom, você sabe, ele deu a seu guru 2 ou 3, normalmente você toma 1 e ele deu a ele 3 ou algo assim. E ele falou assim, não, me dê 4, vamos, me dê outro. E ele deu 5. E o guru colocou-os na boca. E depois Ram Dass sentou lá e ficou esperando que algo acontecesse. E nada aconteceu. O guru sentou-se lá por algumas horas e Ram Dass ficou desapontado e também muito impressionado. Por um lado desapontado porque nada aconteceu.
mas muito impressionado porque nada aconteceu. Uau! Ele pegou tudo isso e eu acredito que o guru viu ou experimentou coisas estranhas, mas ele não mostrou isso externamente porque não afetou sua consciência. Então sua consciência testemunhal, estava sempre lá. Então ele não agiu em nada que, tipo as visões ou o que quer que ele tenha visto, a consciência permaneceu inalterada. E enquanto isso, ele experimentou coisas estranhas, desde altura e percepções sensoriais, visões. O que quer que isso faça? Não há diferença quando a consciência está presente. Faz pouca diferença se você vê uma pessoa real ou se você tem uma visão dela. São apenas coisas que aparecem no espaço da consciência. Então, o guru sabia disso. E o guru estava habituado. Era a consciência. E então, não importava o que ele via. Era apenas mais um espetáculo para ele. Ninguém disse isso, mas eu sei que é o que ele experimentou. Eu peguei uma vez. Então, isso é toda a consciência que não foi tocada por isso. Não, provavelmente, se ele tivesse levado 10 ou algo assim, eu não sei quais pessoas ele pode ter desmaiado. Mas mesmo assim, a consciência está lá. Então, às vezes, as pessoas ficam surpresas quando eles veem que, ocasionalmente, tomam uma taça de vinho e digo que você bebe álcool? Bem, se meu estado de consciência é tão frágil que não posso nem tomar uma taça de vinho, então de que adianta despertar? Mas se você tem uma adicção, uma atração viciante em relação ao álcool, e a presença está surgindo em você, e você é puxado para o despertar, então é muito importante abster-se completamente. Se essa é uma das principais áreas que o torna inconsciente na vida, o vício em álcool, e você então não pode continuar a beber de vez em quando, porque, como você sabe, você tem aquele vício. Uma bebida de vez em quando é sempre mais do que uma bebida de vez em quando. Porque no momento em que você toma o primeiro gole, a consciência diminui. Toma o segundo gole, ela diminui ainda mais, e a terceira bebida acabou completamente com a sua consciência. Então, se esse é o seu problema, então é de absoluta importância nunca tocá-la. Senão você vai subir a escada rolante e então ela te leva para baixo de novo. Não, eu acho que essa analogia não funciona, mas você cairia continuamente. O que eu quero dizer é que você pode cair continuamente. Você faz um pouco de progresso, você vai para um retiro, você vem para uma palestra, você pratica na vida diária. Maravilhoso. Alguns dias depois, você vai a um bar. Tudo bem, só vou tomar um drink. Só um, porque me faz sentir que mereço um mimo, que tive um dia difícil. Tomo uma dose. Ok, vou tomar mais uma. Ah, isso é tão bom. No terceiro, não se pode fazer nenhum mal, né? Vamos tomar um terceiro, então. Tudo bem, já estou perdendo o controle. Então, posso, muito bem, essa última vez, vou tomar mais um gole. De novo, de novo e de novo. E no dia seguinte, você acorda. O que aconteceu ontem? Com o corpo doente. E você tem que começar tudo de novo. Então não faça isso. Muitas pessoas ao longo dos anos vieram a mim e vieram para palestras e retiros, que se não houvesse alcoólatras, não estariam passando pelo despertar espiritual. Muitas pessoas passaram por um sinônimo de alcoólatra,
que fazem um bom trabalho, vieram pela primeira vez, entraram em contato com as dimensões espirituais. Então, se não fossem alcoólatras, e é claro, encorajo você e admita para você mesmo e para os outros que você é um alcoólatra. Enquanto você não acreditar que essa é a realidade real de quem você realmente é um reconhecimento muito útil, um reconhecimento temporário. Porque é sempre bom enfrentar a realidade em vez de negar a realidade. Uma vez que você enfrenta a realidade, como eles fazem, nos grupos de alcoólicos anônimos, então várias pessoas me disseram que se eu não fosse um alcoólatra, eu não estaria aqui agora. Mas sugiro uma maneira mais direta do que o caminho mais longo. Não, por favor, não pense que, tudo bem, vou me tornar um alcoólatra. Depois vou entrar num grupo de AA, então vou experimentar o despertar espiritual. Você não precisa fazer isso. Somos capazes de controlar nossas mentes enquanto dormimos? Embora eu seja capaz de estar presente a maior parte das minhas horas de vigília, desde o minuto em que adormeço até o minuto em que acordo, minha mente está tagarelando. Presumo que o questionador esteja falando sobre a sua vida de sonho. Do minuto em que acordo até o minuto que adormeço, quer dizer, no minuto em que adormeço e no minuto em que acordo, percebo que minha mente está tagarelando. Bem, não estará tagarelando durante o sono sem sonhos. Todo ser humano, como você sabe, tem períodos de sono sem sonhos. E não há atividade mental onde a mente se conecta com uma fonte. Mas você não sabe disso. Então presumo que você quer dizer que tem uma vida de sonho muito ativa. Não há muito que você possa fazer, exceto dormir, com o máximo de presença possível. Portanto, nos últimos 15 minutos, antes de dormir, pelo menos, não se envolva em atividades mentais. Televisão, não. Ouvir rádio, não. Nem mesmo ler um livro. Entre no corpo, ou use qualquer outro ponto de acesso para a presença, ou simplesmente entre diretamente na presença. E durma a partir da presença. Não confunda, pode não ser o seu caso, mas pode ser o caso de algumas outras pessoas. Não confunda suprimir o pensamento com estar presente. Para algumas pessoas que são capazes de suprimir o pensamento, o que requer um esforço, e você fica um pouco contraído quando faz isso. Então, em outras palavras, algumas pessoas podem querer parar de pensar, mas não é uma presença real. Você não pode realmente querer estar presente, não é vontade, não há contração que o acompanhe. E não é mesmo, nem mesmo um esforço. Então, deixe-me apenas demonstrar por que as palavras às vezes não são suficientes. Se você se forçar a parar de pensar, o corpo se contrai um pouco e você está retendo algo e fica tenso.
e pode até parar de respirar por períodos de tempo. Portanto, se você segurar e parar de respirar por períodos de tempo, poderá parar de pensar enquanto faz isso. Algumas pessoas chamam isso de meditação. E outras a aperfeiçoaram a tal ponto que podem ficar sentadas por 1 ou 2 horas, ali parados. E isso mantém o pensamento sob controle. Então, no momento em que você se solta e sai da sua meditação, a mente está muito mais ativa do que antes, porque você estava segurando a tampa de uma chaleira fervendo. Você está segurando a tampa, pressionando, mas a presença real é simplesmente um surgimento natural. Da consciência em que não há contração no corpo e não há força de vontade sendo exercida. Mas a presença pode simplesmente surgir num estalo de dedos. E isso é um estado de abertura. Nesse estágio, os pensamentos tendem a se dissolver rapidamente. Muito diferente do estado de fechamento, no qual você está apertando a tampa. Portanto, certifique-se de que a presença não seja provocada por um ato de vontade, pela força de vontade, esforço da força de vontade, porque isso não é a presença. A presença é poderosa, mas é suave, gentil, aberta. Algumas pessoas têm uma vida de sonho ativa e outras pessoas menos. Claro, todo mundo sonha, mais ou menos. Algumas pessoas se lembram de seus sonhos, outras nunca se lembram e outras quase nunca lembram. Quanto mais atenção você dá aos seus sonhos, depois de acordar, mais tende a sonhar. E pode haver algo dito para Santer, pode haver um período na vida de uma pessoa em que prestar atenção aos seus sonhos pode ser útil, como é praticado na terapia junguiana e assim por diante. Pode haver períodos em sua vida em que, prestando atenção aos seus sonhos, você pode aprender certas coisas. Pode haver mensagens lá. E quanto mais atenção você dá aos seus sonhos, mais a vida onírica responde. Mas eu acredito que isso é um período na vida de uma pessoa. E então, você segue em frente. E então a vida dos sonhos se torna menos importante, ou talvez ainda, ocasionalmente, você tem um sonho muito perspicaz. A prática importante é a presença na vida diária. Então, eventualmente, o resto cuidará de si mesmo. E os sonhos tendem a se tornar mais pacíficos também. E você pode até diminuir a quantidade de sonhos que você tem. Não que isso realmente importe. Os sonhos são menos necessários para lhe dar insights importantes quando você está presente, porque na presença os insights tendem a vir diretamente para você. Assim você tende a precisar menos do intermediário, de imagens oníricas, porque já está conectado com a fonte de todos os insights e sabedoria.
O engraçado é que, se você for um analista junguiano, depois de um tempo começará a ter sonhos junguianos. Isso não é estranho? Não que isso não seja válido ou valioso. É assim que é. Funciona porque a vida responde às suas rotinas ou a consciência responde às suas expectativas. Essa pergunta é especificamente sobre focar na religião cristã. Mas a resposta, eu suponho, não sei qual a resposta, mas provavelmente também se referirá a outras religiões. Religiões em geral. A religião é necessária. Depende de quem você é no nível do formulário. Para algumas pessoas pode ser necessário ou útil por dois motivos. Pode fornecer por razões mais superficiais, pode dar à sua vida uma certa quantidade de estrutura, o que para algumas pessoas pode ser útil. A prática regular lhe dá uma sensação de conforto. Algumas pessoas têm muito pouca estrutura em suas vidas, e outras já têm muito. Se você tem muito pouca estrutura em sua vida, a religião pode fornecer isso. Mais importante, em outro nível, a religião pode obscurecer a dimensão espiritual dentro de você, e frequentemente o faz. Ou, se usada corretamente, se abordada corretamente, se compreendida em um nível mais profundo, pode ajudá-lo a acessar e manter-se conectado com ela no nível mais profundo, ou a dimensão transcendente da consciência. Se você precisa ou não, só você pode saber. Se você acha isso útil ou um obstáculo, pode ser qualquer um, depende de você como pessoa, do seu passado, da função que teve no seu passado e assim por diante. É um obstáculo se a religião se torna uma ideologia. Então ela opera apenas no nível da mente. E é muito semelhante a qualquer outro tipo de ideologia em que você acredite, seja o comunismo como ideologia, ou qualquer outra teoria política, ou qualquer coisa que explique o universo. Pode ser um sistema metafísico, no qual você acredita completamente, um sistema filosófico. Portanto, uma ideologia é algo que toma posse de sua mente e exerce uma função controladora. E pode influenciar quase todo o funcionamento mental, se tornar algo de poder avassalador em sua mente. É um pequeno pensamento que se transforma em uma coisa enorme em sua mente, e os tentáculos alcançam todos os aspectos de sua mente. Existem religiosos assim. Normalmente você pode reconhecer que é uma ideologia, pelo fato de não serem seres humanos pacíficos e pelo fato de terem inimigos, seja dentro de sua própria religião ou de outra religião. Qualquer um que não concorde com sua ideologia torna-se um inimigo. Da mesma forma, pessoas que eram e que muitos acreditavam profundamente no comunismo, o que foi uma ideia maravilhosa para começar, é claro. A estrada para o inferno é pavimentada com boas intenções. Foi uma bela ideia de igualdade.
todos iguais. Isso é maravilhoso. Sem posses pessoais também é maravilhoso. E o único erro foi que foi imposto de fora por outras pessoas, que não foram além do estado egóico de consciência. Elas apenas pensaram e disseram: olha só, essa é uma boa ideia, hein? Então foi imposto a outras pessoas, que também não estavam naquele estado de consciência. Mas o mais importante, aqueles que impuseram a ideia aos outros, forçaram a vivê-la. A ideia foi contaminada pelo ego. Então, quando essas pessoas chegaram ao poder, seus egos se inflaram em um grau enorme, quase ao absurdo, e sem perceber, eles reencenaram os mesmos males, em alguns casos piores, contra os quais lutavam. Como na Rússia, eles viram as injustiças associadas a um regime czar e assim por diante, e eles realmente viram isso. Eles realmente queriam remover isso. E isso parecia uma coisa boa. Mas eles haviam negligenciado seu próprio estado de consciência. E o grande silêncio é pelo poder do povo. Você pode ter aquela pessoa muito mansa, que parece, que pessoa adorável, né? Ele é bem agradável. Ele parece não ter ego, ou muito pouco. Dê poder a essa pessoa. Então um ego latente que estava lá, digamos, que uma pessoa muito pobre, que não tem poder algum, dê poder a essa pobre pessoa, então o ego latente não estará mais latente. Ele, de repente, ganhará vida. E isso acontece, se repete, tem se repetido muitas e muitas vezes em países onde, frequentemente, o governo é derrubado. E então, os governantes anteriores são acusados de corrupção, e os novos, que derrubaram os anteriores, acreditam verdadeiramente que agora vai chegar uma sociedade mais justa. Porque, de novo, eles não se conhecem, não se observaram, e no momento em que alcançam o poder, são seduzidos por isso. O seu ego, de repente, cresce, se infla, e eles reencenam a mesma coisa novamente. Então a ideologia, a religião pode se transformar, e muitas vezes se transforma. Você pode reconhecê-lo, como eu disse, pelo fato de que essas pessoas não são pacíficas, elas condenarão outras pessoas ou outros grupos de pessoas como maus. Eles podem verbalmente, até fisicamente, atacar os outros. E se não for tão extremo, pode ser que eles simplesmente sejam extremamente intolerantes com qualquer pessoa que não compartilhe do seu sistema de crenças ou da sua ideologia. E isso é um sinal claro que esse tipo de religião é um obstáculo para a dimensão espiritual. Para saber quem você é, para ser um ser humano pacífico, está a serviço do ego. É uma criação egóica. O ego pode pegar escrituras que são belas e apontam para a verdade e pode corrompê-las. Lê-las e interpretá-las completamente mal. E então elas são usadas a serviço do ego. Então é assim que a religião pode se tornar um grande obstáculo. Mas a religião também pode se tornar uma abertura para a dimensão espiritual. Então, uma prática religiosa, ou uma leitura religiosa, a leitura de um texto sagrado, um antigo texto espiritual, pode ser uma coisa maravilhosa. O questionador menciona Jesus. Seguindo os passos de Jesus,
ou só a presença é importante? Bom, quando você usa isso em um sentido mais profundo, seguir os passos de Jesus significa tornar-se presente. Como? Em primeiro lugar, Jesus ensinou a presença em várias de suas declarações, começando pela flor, que dizia que você realmente deveria olhar para uma flor e ver como ela vive no momento presente, sem preocupação e ansiedade. Ele ensinou aos ouvintes do ego: negue-se a si mesmo, o que significa reconhecer a irrealidade de si mesmo. Ele falou do eu sou como fundamento, o que é mal interpretado. Vamos apenas por um momento no cristianismo. Temos uma pessoa histórica, provavelmente Jesus, e temos Cristo. Ora, Cristo não era seu nome real. Era um título dado posteriormente. E isso já foi mencionado nas partes mais esclarecidas do Novo Testamento, que Cristo é uma dimensão da consciência. E creio que é São Paulo quem diz: devo diminuir em Cristo e em mim devo crescer. Essa é uma interpretação mística e profunda de Jesus, que foi uma pessoa histórica, que percebeu seu parentesco com a dimensão transcendente, o divino, ou como queiram chamar. Ele percebeu sua conexão, seu parentesco, sua unidade com isso. E quando ele percebeu isso, ele se tornou a dimensão transcendente, e ela emergiu nele, como em você, emergiu nele. E então a pessoa histórica, Jesus, se tornou o Cristo. Portanto, temos um cristianismo místico. O termo consciência crística, que é a consciência transcendente, que surge onde antes havia apenas a pessoa, que surge calmamente. E também temos, em certas tradições budistas, o termo natureza de Buda, que diz que todo ser humano e tudo que está vivo tem no centro de seu ser a natureza de Buda, ou o Buda, como a realidade de quem você é. Esse é o ensinamento de algumas tradições budistas, e é um belo ensinamento, de que sua verdadeira natureza é a natureza de Buda. E você só precisa perceber sua verdadeira natureza como a natureza de Buda. Não é disso que estamos falando? É apenas um nome diferente anexado a ele. No cristianismo místico, é a consciência crística. E assim, Jesus foi o precursor que mostrou o caminho para a consciência crística. E se estamos focando na figura histórica de Jesus, e percebendo que ele encarna tanto a pessoa quanto o Cristo, pode se tornar um veículo para você, se isso for adequado para você. E se você ainda se sentir atraído pelo cristianismo, ou qualquer outra religião, esse é o caminho para você aprofundar isso. Em vez de pensar que precisa mudar para outra coisa. Mas se isso não funcionar bem para você, tudo bem. Então vá embora e encontre a consciência crística em outro lugar. E algumas pessoas não precisam mais de nenhuma estrutura religiosa. Essa é a primeira vez, talvez, na evolução da humanidade, que a espiritualidade que existe fora das religiões formalizadas, e isso é uma coisa incrível. Portanto, muitos de vocês podem não precisar mais da religião formalizada, e outros podem precisar dela, e isso é uma coisa linda. Você pode aprofundar a maneira como vive, pratica e compreende sua religião, de modo que ela se torne uma abertura para a dimensão transcendente dentro de você.
Se você é cristão e quer se aprofundar, algumas leituras eu super recomendo. Houve certos professores que expressaram a verdade do cristianismo de um nível mais profundo do que o cristianismo convencional da igreja. A maioria no passado, Meister Eckhart, que viveu no início da Idade Média, seus escritos são profundamente soberbos e fantásticos para eles. E ele usa o cristianismo para levá-lo muito, muito fundo no âmago de tudo. O núcleo de todas as coisas dentro de você. Estou surpreso por não haver nada no Google sobre Eckhart e livre-arbítrio. Mas talvez eu não tenha dito ainda. Bom, então vamos lá. Como você sabe, é uma questão filosófica, eterna e antiga, e nunca houve uma resposta definitiva com a qual todos concordariam nesse sentido. Então, você mencionou que todos estão fazendo o melhor, porque ninguém pode agir além de seu nível de consciência, etc., por exemplo. Ok, vamos começar em um nível. E depois passar para o próximo nível. No nível da inconsciência egóica, onde você é uma entidade condicionada, sua constituição mental e emocional é totalmente condicionada pelo passado e você está completamente identificado com o condicionamento de sua mente. E nesse estado, esse espiritualmente falando, é o estado inconsciente. É óbvio que nesse estado não há nenhuma liberdade. Porque você é forçado a agir de acordo com o condicionamento inconsciente de sua mente, com o qual você está completamente identificado. Então eu acho que a maioria das pessoas concordaria, se você entender isso, que nesse nível não há possibilidade de liberdade. Suas ações são determinadas por sua mente condicionada. Você é forçado a agir como age porque não há escolha. Porque a escolha implicaria alguma consciência. Então, nesse nível, certamente não há liberdade. Então entra a consciência. O ser humano começa a despertar. Então aparece. Não estou dizendo que é o caso. Parece que então o ser humano, a liberdade, começa a ser uma possibilidade. Porque você pode escolher sair do condicionamento de sua mente, você pode reconhecer um pensamento condicionado e não é mais compelido a aplicá-lo. Porque existe uma consciência ali. Você pode escolher um certo curso de ação. Não pelo condicionamento de sua mente, mas pela presença. Assim você pode agir e tem muito mais liberdade, que não tinha antes. A liberdade vem com a consciência. Então, em relação ao estado inconsciente, agora a liberdade para agir. Mas se você olhar mais profundamente, até lá, mesmo nesse nível, você estará conectado com a totalidade da consciência. Você é apenas uma expressão da totalidade da consciência. Você não é realmente uma entidade separada. Você é como um... Bom, quem disse isso? Acho que foi Alan Watts. Da mesma forma que a onda é algo que o oceano está fazendo, você é algo que todo o universo está fazendo. Então a onda é algo que o oceano está fazendo. Você é algo que o universo está fazendo. Portanto, embora apareça de certo modo em relação ao estado interior de inconsciente, há liberdade. E em relação a isso, há liberdade. Mas então, se você olhar mais profundamente para isso, perceberá que mesmo aí não se pode dizer que você está escolhendo isso. Você é a expressão da consciência.
E a consciência, pode-se dizer, é escolher. E você pensa que está fazendo isso. Às vezes as pessoas me perguntam, você pode escolher estar presente? E de uma perspectiva, você pode escolher estar presente. E de outra perspectiva, pode-se dizer que a presença escolhe você. Ele escolhe se tornar presente através de você. Depende de como você olha para ele. Então, em termos últimos ou em termos relativos, há liberdade relativa ao estado inconsciente. Quando você se torna mais consciente. Mas mesmo aí, é apenas relativo ao estado inconsciente. Mesmo lá não há liberdade absoluta, porque você não existe como uma entidade independente. Você faz parte da rede, da interconexão que é todo o universo. Então, nesse sentido, não há liberdade de escolha do indivíduo, porque, em última análise, não há indivíduo. Só quero acrescentar mais uma coisa. Porque você mencionou que todo mundo está fazendo o melhor e assim por diante, e eu concordei que ninguém pode agir além do seu nível de consciência. Uma questão que pode surgir é responsabilidade e punição. Porque se o criminoso, ou quem quer que seja o perpetrador, não é responsável, porque está totalmente sob o controle do seu condicionamento, isso significa que o perpetrador não é responsável pelo que faz? E parece ser o caso. Uma pessoa muito inconsciente nesse sentido não é responsável pelo que faz. Agora, isso significa que não devemos punir essa pessoa? Porque ela não pôde evitar? Agora, esse é um ponto difícil. Existe um destino para todos os seres humanos. O ser humano está destinado a sair do estado de inconsciência. E se não sai do estado de inconsciência, ele cria sofrimento. E terá de sofrer as consequências da sua inconsciência, que acaba por despertá-lo. Então, quando o ser humano sofre as consequências de sua inconsciência, eventualmente isso leva ao sofrimento. E então, há a possibilidade de despertar. Portanto, embora possam não estar acostumados com tudo isso, isso não significa que a retribuição kármica, nesse nível, não funcione. E quando a punição é necessária, e às vezes pode estar nas mãos da lei ou do sistema judicial, em primeiro lugar, outros seres humanos precisam ser protegidos deles. Portanto, eles podem precisar ser afastados. E, embora não sejam, podem não ser responsáveis, mas terão que sofrer as consequências da sua inconsciência. E, ao sofrer as consequências de sua inconsciência, existe a possibilidade de despertar. E, portanto, tive contato com algumas pessoas que estão presas e elas me escreveram e experimentaram um despertar na prisão. Elas sofreram as consequências de sua inconsciência e isso os levou a um despertar. Na verdade, eu estava programado para falar em algumas prisões na Califórnia, mas adoeci no início desse ano, então tive que cancelar. Mas espero que em breve eu possa falar com os presos, tanto que eu tinha agendado para uma prisão feminina, quanto para uma prisão masculina. A noite escura da alma é um termo que remonta a muito tempo. Talvez remonta ao místico espanhol São João da Cruz. Não tenho certeza se sim, mas remonta a muito tempo.
descreve algo bem. O questionador parece insinuar que está passando por algo assim no momento. Vamos lá. A noite escura da alma. Eu também experimentei. Esse é um termo, então, usado para descrever o que se poderia chamar do colapso de um significado percebido na vida. Uma erupção em sua vida. De um profundo senso de falta de sentido. E o estado interior, em alguns casos, está muito próximo da depressão. Talvez alguma noite escura da alma, muitas vezes tenha a ver com o que se convencionou chamar de depressão. Mas é basicamente uma sensação de vazio ou falta de sentido. Nada mais faz sentido. Não há propósito para nada. E às vezes é desencadeado por algum evento externo, alguns desastres, talvez, em um nível externo, mais externo do que interno. A morte de alguém próximo a você pode desencadear isso, especialmente a morte prematura. Por exemplo, se seu filho morre, ou se você construiu sua vida e deu a ela um significado, e o significado que você deu à sua vida, dizendo, é disso que se trata a minha vida, as suas atividades, as suas conquistas, para onde você está indo, o que é considerado importante, e assim o significado que você deu à sua vida, por algum motivo desmorona. Então, como eu disse, pode acontecer. Se acontecer algo que você não consegue mais explicar, algum desastre que parece invalidar o sentido que sua vida tinha antes, e o que realmente desmoronou foi toda a estrutura conceitual de sua vida. O significado que sua mente lhe deu. Isso resulta em uma sensação de escuridão, um lugar escuro. Mas as pessoas entraram nisso, você fica naquele lugar escuro por um tempo, e depois sai disso. Existe a possibilidade de você sair disso. Você pode emergir disso para um estado transformado de consciência, onde a vida tem um significado novamente, mas não é mais um significado conceitual que você poderia necessariamente explicar. Muitas vezes é da noite escura da alma, não necessariamente, mas muitas vezes é dali, que as pessoas despertam do seu senso conceitual de realidade, que entrou em colapso. Eles despertam para algo mais profundo que não é mais baseado em conceitos em sua mente. Um senso mais profundo de propósito ou conexão com uma vida maior que não depende mais de explicações ou qualquer coisa conceitual. É uma espécie de renascimento. E a noite escura da alma é uma espécie de morte, que você morre. O que morre na noite escura da alma é o senso egóico de eu. E claro, sim, a morte é sempre dolorosa. Mas nada real realmente morreu ali.
apenas uma identidade ilusória. Agora, provavelmente, é o caso de algumas pessoas que passaram por essa transformação, passaram pela noite escura da alma e descobriram que disso surgiu um novo eu, que era um eu não conceitual, mas um ser profundo, a consciência desperta. E eles, de alguma forma, olhando para trás, perceberam que tinham que passar por isso. Claro que nem todo mundo tem que passar por isso, mas algumas pessoas sim. E eles até, em algumas tradições espirituais, tentam recriar a experiência da noite escura da alma, para provocar um despertar espiritual. E isso provavelmente fazia parte das chamadas escolas de mistério da Grécia Antiga e do Egito, que foram projetadas. Elas até sobreviveram nos tempos romanos, as escolas de mistérios, e com rituais e assim por diante. Não sabemos muito sobre isso porque eles foram mantidos em segredo. Não se escreveu muito sobre isso. Em uma tradição, você passou um período prolongado de tempo na escuridão, às vezes até mesmo em um lugar semelhante a um caixão, em completo isolamento e escuridão. Essa é uma tentativa, eu diria, por parte de alguém que passou pela noite escura natural da alma, de recriar a experiência dela, de uma forma mais artificial, de realmente experimentar aquela escuridão total, onde as coisas desmoronaram. Até que ponto funciona quando não é uma experiência natural, mas uma experiência criada? Para quantas pessoas isso funcionou e realmente trouxe um despertar e um colapso do eu feito pela mente? Eu não sei se realmente funcionou para muitas pessoas, mas deve ter funcionado até certo ponto, porque a tradição durou muito tempo. Existem outras, em outras formas, também formas mitológicas, e eles falam de coisas semelhantes, às vezes descrita como a jornada noturna, na tradição mitológica, ou também a descida ao submundo. Todos eles apontam para a mesma experiência, que não é negativa em última análise. Parece negativo quando você está nele, mas faz parte de um propósito maior. Faz parte do despertar, não para todos, não precisa ser, mas muitas vezes faz parte do processo de despertar. A morte do velho eu, o nascimento do verdadeiro eu. Então, uma vez que você sabe disso, se ele vier, ou se você estiver no meio dele agora, quanto mais você se render, mais rapidamente você passará por isso. Rendição significa não julgá-lo mais. Você aceita o que quer que esteja experimentando, nesse momento. Mas como eu disse, nem todo mundo tem que passar por isso. Para muitas pessoas, o processo de despertar começa sem isso. Às vezes, mesmo após o início do processo de despertar, ele ainda pode acontecer e finalmente você vai romper. Mas tudo bem, permita que a vida faça o que ela faz. Você não precisa buscar isso, e não precisamos recriá-lo de alguma forma artificial. Portanto, não se tranque em um quarto escuro por dias a fio. É improvável que funcione.
é desnecessário. A primeira lição do curso de milagres diz que nada do que vejo nesta sala significa alguma coisa. E você deve olhar ao redor da sala, para o que quer que esteja olhando, e dizer: essa coisa não significa nada. Isso não significa nada. Essa mesa não significa nada. Essa mão não significa nada. Qual é o propósito de uma aula como essa? Bem, é um pouco como recriar o que pode acontecer durante a noite escura da alma, que é o colapso de um significado feito pela mente, um significado conceitual da vida. Acreditar que você entende do que se trata. Então, com o curso de milagres, na lição 1, é uma renúncia voluntária do significado feito pela mente humana que é projetada. E você vai voluntariamente dizer: eu não sei o que isso significa. Isso não significa qualquer coisa. Você limpa a placa. Na noite escura da alma, ela desmorona. Em algumas tradições espirituais, você pode realmente ser encorajado a abandonar sua realidade conceitual. E então você deve chegar a um lugar conceitual, pode-se dizer sem sentido, ou pode-se dizer um estado de ignorância, onde as coisas perdem o significado que você deu a elas, que foi todo condicionado, cultural e assim por diante. Então você pode olhar para o mundo sem impor uma estrutura de significado criada pela mente. Quando eu era jovem, muito tempo atrás, eu tinha algum interesse nisso e experimentei um pouco. E tive um pouco de experiência com presenças. Mas quando passei pelo meu despertar, perdi o interesse nisso. Meu foco não estava mais nisso. Embora eu tenha entrado em contato com algumas pessoas que, ao longo dos anos, canalizam espíritos e presenças espirituais, que você sabe o que é canalização, né? Eu olhei para vários e falei para o que está sendo canalizado. A questão importante é que essas presenças também são apenas manifestações de uma consciência, obviamente. Portanto, seja o que for que você contate, e mesmo se você contatar extraterrestres, haverá manifestação da consciência única para que, em última análise, não haja nada estranho nesse mundo. Tanto quanto meu interesse, por muitos anos, mesmo depois de trabalhar, tem sido canalizar, embora eu nunca tenha tentado canalizar a mim mesmo. Canalizar significa que uma entidade específica usa sua mente e fala através de você. Algumas pessoas, ocasionalmente, pensaram que eu estava canalizando quando falo, mas não tenho a sensação de que uma entidade específica está falando através de mim, em vez de que a consciência esteja usando minha mente diretamente, em vez de pensar por meio de um intermediário, por assim dizer. Porque o anti-TT que fala através do canalizador, novamente é uma expressão de consciência, que você sempre obtém, é sempre consciência. Tive algumas pessoas que me disseram que me viram, né, sendo ofuscado por algumas coisas assim e tal. Não sei se é o caso ou não. Eu não preciso explorar isso.
De certa forma, quando eu falo, flui da presença nesse sentido, é canalizado no sentido que eu não, como uma pessoa, eu não construo as frases que eu falo. Elas fluem de um nível mais profundo, mas não sinto que sejam ditados, por assim dizer, por uma entidade. Examinei o produto das canalizações. Muitas canalizações não são tão profundas. São palavras muito bonitas, mas no final das contas não dizem muito. Ou há exceções. Eu vou chegar a isso em um minuto. Ou eles contam histórias que poderiam ser ficção científica muito interessante. O que Ashtar está fazendo, o comandante da Frota Galáctica. E assim por diante. Talvez ele seja, talvez não, eu não preciso saber disso. Existem algumas canalizações que são excepcionais, onde na verdade há uma consciência superior trabalhando. Assim, por exemplo, o Curso em Milagres é um livro que foi canalizado por meio de um médium. A médium Ellen Schumann era psicóloga na Universidade de Colômbia. E essa voz veio através dela e falou através dela. E ela estava escrevendo ditados. Basicamente anotando ditados todos os dias. Em seu escritório na Universidade de Colômbia. Ela só contou a um colega sobre isso. Ela teve que trancar a porta quando estava escrevendo, porque eles pensariam que ela era louca. Então ela estava anotando o ditado, começou com ela ouvindo essa voz interior. Isso é claro em Milagres, por favor, tome notas. E ela foi até o seu colega e disse: eu ouço essa voz, acho que estou ficando louca. E o colega dela disse: é só escrever o que a voz fala, que aí a gente decide se você é louca ou não. E ela escreveu e não foi uma loucura. Na verdade, não é um ensinamento profundamente inspirado para todos, porque a forma em que ele vem não é adequado para todos. Nenhum espírito, nenhum ensinamento espiritual é adequado para todos. Mas o Curso em Milagres sobreviveu e sobreviverá como um clássico espiritual. Existem outras canalizações também que são bastante profundas, mas tendem a ser excepcionais. Portanto, meu interesse principal é no que diz respeito à ronda espiritual. O que acontece quando as pessoas canalizam as mensagens. Agora existe a crença em muitas pessoas de que, se falecerem, estarão automaticamente de posse de uma sabedoria maior. E não acredito que seja esse o caso. De alguma experiência de acordo com o famoso dito, só porque eles estão mortos não significa que eles são inteligentes. Então você recebe muita postura dessas entidades, que elas querem ser levadas a sério. Às vezes elas exageram a sua importância. Em outras ocasiões também pode ser o caso. Eu observei que o ego da pessoa que está canalizando é na verdade a entidade. Portanto, não há uma entidade, mas o ego que é explodido e amplificado. E então o ego percebe quanto poder pode ter sobre os outros. Quando de repente muda sua voz e olha para o teto ou algo assim e... Olá, entidades, estou aqui para guiá-los. E isso é muito importante. Quer dizer, é assustador quando você os ouve e diz: meu Deus, ele realmente deve saber o segredo do universo. Então, espiritualmente falando, eu não procuraria muito por isso.
É reconfortante, é claro, se você for alguém que pode entrar em contato com o falecido. Há muitos poucos que são genuínos. Pode ser muito reconfortante saber que a pessoa amada ainda está lá, não desapareceu no nada. Mas também há muita decepção. Mas se você for muito bom e não se perder, porque então você entregará seu próprio poder a outras entidades. E isso também pode ser bastante perigoso. Portanto, não se perca nesse reino. Vá diretamente para a consciência. Em vez de buscar um intermediário para acessar a sabedoria, em vez disso, encontre a sabedoria que está dentro de você. Você não precisa de um intermediário para lhe fornecer sabedoria. Por ser inseparável da essência, de quem você é e do que você é, a sabedoria está em você. Portanto, não se preocupe. Se algo assim aconteceu com o que aconteceu com Ellie Schuckman, e é outra coisa. De repente você é dominado por isso. E na maioria dos casos, quando uma voz vem até você, não é uma boa notícia.